Porque a mesma mensagem que transforma a vida de alguns pode também não fazer sentido para outros. Um dos principais ensinamentos do Senhor Jesus responde exatamente isso, porém de forma enigmática. No vídeo de hoje, vamos entender o principal motivo pelo qual muitos aceitam ou rejeitam o Evangelho. Portanto, fica comigo até o final e entenda o que Jesus realmente quis dizer na parábola do semeador. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o canal Água Viva. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho, pelo menos o termo, se refere a boas novas ou a boa notícia. E aqui no caso, vamos falar sobre o Evangelho como sendo a boa notícia de que Deus, por amor, enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade do pecado, da morte e da separação eterna. Jesus viveu sem pecado, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Por meio dele, todos podem ser reconciliados com Deus, não por méritos, mas pela graça. Basta crer, se arrepender e segui-lo. É simplesmente isso. É um resumo sobre o que é o Evangelho, e é esse Evangelho que traz diferentes reações para cada um que escuta e lê em relação ao mesmo. E Jesus, na parábola do semeador, que é o conteúdo do vídeo, explicou, por meio dela, como funciona cada uma dessas reações, como é o coração de cada pessoa quando recebe o Evangelho. Mas o que diz essa parábola do semeador? Em Lucas, capítulo 8, versículo 5, diz assim: Um semeador saiu a semear a sua semente, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescida, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, você conseguiu entender logo de cara? Se não, fica tranquilo, porque os discípulos de Jesus também, na época, não entenderam de cara e pediram para ele explicar o que significava. Só que assim, ele não explicava as parábolas dele em meio à multidão. Ele fazia isso mais em secreto, mais de forma exclusiva aos discípulos. Mas um pouquinho antes, nesse meio tempo ali de explicação, e enfim, ele pegou e mostrou a importância também de entender essa parábola. Onde o mesmo disse assim lá no livro de Marcos, que a gente pode ver: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? E Jesus disse isso porque ele só falava por parábolas e eles precisavam basicamente entender cada uma delas, porque todas elas falavam de algo que, num geral, aqui nesse mundo, a gente não entende de forma clara, senão de forma simbólica. A gente vê que essa parábola em si, como sendo uma das poucas que Jesus, pelo menos que a gente vê aqui na Bíblia, que é explicada e tal, ela é basicamente o pilar para a maioria das outras, na questão de entendimento, e até o contexto dela, que a gente vai entrar aqui a fundo, vai ficar um pouco mais claro isso também, beleza? E aqui vai um spoiler. Quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, naquele clamor dele no final da parábola, isso aqui tem total relação com o fim dos tempos, o juízo final ou o famoso apocalipse, como todo mundo diz. Mas aguenta o coração, porque lá no final a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. E aí sim, depois de enfatizar a importância da mesma, Jesus pegou e explicou para os discípulos o que significava cada solo, cada elemento da história e da parábola, começando com o solo à beira do caminho. Em Lucas 8:11, Jesus diz assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Bom, se a gente for pegar aqui como um exemplo, é o tipo de pessoa que nem entraria nesse vídeo, ou entraria, mas assim que eu ouvisse o evangelho que eu citei pra você, que meio de forma breve e resumida, não ia se sentir bem, ia querer sair, porque é uma pessoa que não quer uma verdade que machuca a sua mentalidade, aquilo que ela acredita ser real, ou ela sabe o que ela tá fazendo de errado às vezes, mas não quer nada que a confronte. Já o solo rochoso, em Mateus 13:20, Jesus diz assim sobre esse: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Então, acho que esse fica um pouco claro, né? A pessoa, ela entende o que é o evangelho, ela acabou de ouvir. É o mesmo caso dessa pessoa que está no vídeo, vamos supor. É a pessoa que ela tá, às vezes, assistindo ali e, beleza, achou legal o vídeo, saiu para procurar coisa parecida, ficou emocionado, foi ouvir um louvor, postar um status, gospel ou coisa do tipo. Mas, logo, por não ler a Bíblia, por não procurar de fato entender se eu tô falando a verdade, né? Acredito que sim, espero que sim, mas no geral, a pessoa ela não se aprofunda, ela não cria raízes para se manter na fé. E por isso, só viver de emoção não tem como. Aí, no geral, chega angústia, ou chega simplesmente um momento onde ela é confrontada, ou aparecem outras oportunidades da vida, ela só simplesmente sai, e quando precisar, talvez ela pense em voltar. Mas assim é um pouco complicado, né? Já sobre o solo espinhoso, Jesus diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nesse caso é um pouquinho diferente do solo rochoso, porque a pessoa ela entendeu, ela chega a criar raízes, porque o solo espinhoso, seguindo a lógica, a pessoa ela cria raízes, ela entende o que é o evangelho, ela lê a Bíblia, ela sabe o que é certo, o que não é, enfim, ela conhece os costumes cristãos e o que é a salvação vinda de Cristo. Só que o problema aqui, em relação às outras, ou em relação à próxima que a gente vai ver, é porque ela não consegue chegar ao ápice da sua fertilidade, ou seja, ela não consegue dar frutos por estar sempre pressionada pelas preocupações da vida. Ela não consegue colocar Deus em primeiro lugar. A pessoa ela tem tanta preocupação na vida que ela não consegue ter tempo para pensar em falar sobre Deus, que é esse fruto. Já a terra fértil, ou a boa terra, funciona um pouquinho diferente e Jesus revela o seguinte: a parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela entende o real valor do evangelho, ela entende o real sentido da vida, que é todo apontado, né, para Jesus, para a salvação, de que essa vida é tão rasa, porque a gente vê que essa vida é injusta. Ninguém também é perfeito, tudo que a gente vive é provisório, tudo passa. Enfim, parece que nada é tão real e a pessoa ela consegue entender isso e ela quer mostrar isso para os outros, porque sabendo que o evangelho, essa é a notícia de que Jesus veio para nos salvar da morte eterna, essa é a melhor notícia do mundo. Então a pessoa que é a boa terra, diferente ali da pessoa que é uma terra espinhosa, as duas entenderam essa questão. Porém, a boa terra ela está conseguindo fazer com que a semente caia em novas terras. Novas pessoas descubram que a gente está em essa situação de alerta. A pessoa ela faz isso basicamente por amor ao próximo, por preocupação. E pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês uma história meio brevezinha, só para ficar um pouco mais rápido, um pouco mais ilustrativo. E claro, que retrata um pouco como funciona a mente da pessoa que entendeu de fato o que é o evangelho. Imagine que em um prédio moram 4 pessoas, cada uma em seu próprio apartamento. Uma delas é acordada no meio da madrugada por uma voz do lado de fora do apartamento que dizia: "Amigo, está começando a pegar fogo no prédio. Levante-se e saia daqui." Essa pessoa levantou rapidamente e saiu de seu apartamento. Porém, ao descer as escadas, viu que os outros moradores ainda não haviam saído do prédio. Por se preocupar, decidiu bater em cada porta a fim de chamá-los também. E ao bater na primeira, ouviu: "Eu já falei que não quero sair. Não tem fogo nenhum lá fora e nem adianta insistir porque eu não saio daqui." A pessoa ficou assustada e foi bater na segunda, porque ela tinha pouco tempo. Batendo na segunda porta, ouviu: "Oi, eu até havia me arrumado para sair daqui, mas comecei a deduzir que também nem tem um incêndio lá fora. Mas se caso mudar de ideia, eu te aviso." Chateado com os 2 primeiros, bateu na terceira porta, que desta vez ouviu: "Vizinho, eu tô esperando o caminhão de frete chegar para levar meus pertences, pois não quero deixar minhas coisinhas que eu lutei tanto aqui para trás. Quando ele chegar, aí sim eu saio daqui." Aí a pessoa, ouvindo esses argumentos, saiu do prédio e viu que o mesmo estava realmente pegando fogo, e que as chamas agora se alastraram por todo o local, sem possibilidade de alguém conseguir entrar ou sair novamente. Então, nesse caso,
até para ficar um pouco mais claro, a pessoa que é essa terra fértil, que entende o evangelho, é essa pessoa que está vendo, está em real sentido de alerta, que as outras também estão em perigo, e ela consegue entender o real tamanho do perigo, mesmo sem ter visto fogo de fato. Porque ela entende, pô, o cara veio e falou, faz todo sentido, tô vendo que às vezes tem uma fumaça, alguma coisa, tem sinais mostrando isso. Ela simplesmente une a lógica e sai, porque para ela é mais importante a vida dela, né, todo o seu bem-estar do que simplesmente os bens materiais, o seu sono, depois ela dorme, depois ela conquista de novo. Enfim, mas não é esse o caso. Aqui a gente está falando sobre a salvação. O que tem de mais importante do que se salvar? É basicamente só sair daqui, né, desse local que as pessoas estavam ali pegando fogo e tal, só que elas não sabiam. Então, como Jesus disse em Marcos 16:15, ele fala assim, vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, avisa para todo vizinho que você tem, que está do seu lado, que você conhece, e às vezes que nem seu vizinho de fato, por exemplo, que todos que você encontra, fala para a pessoa, ó, Jesus te ama, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é só simplesmente isso. Portanto, Deus, ele permitiu com que todos soubessem do evangelho, antes de simplesmente só salvar aqueles que ele queria e acabou, porque isso, por mais que seria justo, porque ele sabe o fim, ele sabe quem é bom e reto de coração ou não, as pessoas que vão assistir esse vídeo vão falar, beleza, ó, faz sentido, eu quero esse Jesus, eu quero saber mais dele, tanto nos meus vídeos quanto em outros também, aí fica com a pessoa, mas no geral, ele já sabe. Mas, para ser justo, ele permitiu que as sementes, no geral, do evangelho caíssem em toda a terra. Só que aí entra o ponto, igual comentei que, tinha um spoilerzinho em relação ao fim dos tempos, lembra? Aqui entra ele. Para Jesus voltar, todas as pessoas devem saber do evangelho. Por isso Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o sentido. E eu vou ler com vocês aqui uma passagem rapidinha que tem em Mateus, que tem total relação com esse dia do juízo final. No capítulo 24 de Mateus, Jesus revela, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se sim, dá aquele like. Se não, pode deixar aquele dislike também, é claro. Eu quero que você seja sincero e também comenta com sinceridade o que você achou. Lucas, eu vinha sendo um solo rochoso, mas agora eu espero fazer diferente e ser um solo fértil. Lucas, não, eu sou um solo à beira do caminho porque eu não entendo nada. Enfim, comenta aqui. E claro, mais importante do que pedir a sua inscrição, do que pedir o seu like, seu comentário, eu quero que você leia a Bíblia, entenda o que você está ouvindo. Eu posso falar aqui para você isso, aquilo, mas nada preenche mais e cria mais raízes para alguém que quer ser uma boa terra do que ler a Bíblia e entender cada vez mais de boas fontes. Beleza? Então, se inscreve para também acompanhar outros conteúdos como esse. Acredito que a próxima parábola que eu vou trazer aqui para vocês, espero que o quanto antes, tá? Vai ser a parábola do joio e do trigo. E até lá, a gente vai conversando mais. Beleza? Que a paz esteja com vocês. Shalom, shalom.